gente, agora voltando do intervalo, nós vamos começar agora com o curso de Física, então espero que vocês gostem, vocês vão ficar aí com o Lucas, então Lucas, o momento é todo seu, você tem 1 hora, espero que o pessoal aproveite e tire bastante dúvida e que goste da apresentação, né? Então pode começar. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Lucas, tá? Eu tenho 21 anos. Eu sou técnico eletroeletrônica pelo Senai e graduando em Física pela UFRN. Eu entrei em Física relativamente novo, ainda sou novo, mas eu entrei um pouco novo, eu entrei tinha 17 anos. E eu vou começar falando o porquê de eu ter escolhido o curso de Física. Quais eram minhas motivações, quais eram minhas aspirações, quais eram meus sonhos quando eu escolhi o curso de Física, tá? Bom, a minha paixão por Física começou no ensino médio. No primeiro, eu sempre, desde pequeno, que eu gostava de observar certas coisas da natureza. Eu sempre gostei da disciplina de ciências. E aí, no ensino médio, foi que aflorou realmente minha paixão pela física. Eu tinha muita curiosidade em saber o porquê que as coisas aconteciam, como as coisas aconteciam. Eu tinha um interesse muito particular sobre astronomia, sobre cosmologia, astrofísica, esse tipo de coisa. E aí, durante o ensino médio, eu me deparei com uma física que realmente não era o que eu esperava no ensino médio. Era uma física um pouco mais maçante, um pouco mais de fazer conta, de decorar fórmula e etc. E isso me estimulou um pouco a ir para a área de física. E aí, com o passar do tempo, no terceiro ano do ensino médio, meu pensamento era dividido entre dois cursos, engenharia civil e física. Quando eu fiz o Enem e tive minha nota dava para engenharia civil e dava para física. E aí eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida, que foi optar pelo curso de física, tá? Eu optei pelo curso de física porque o meu primo, que é muito próximo meu, ele já estava no curso, ele falava muito bem do curso, falava muito bem do departamento de física, falava muito bem dos professores, falava muito bem da estrutura, e eu fiz, ok, vou dar uma chance e vamos ver no que dá, né? No primeiro ano do curso de física, agora falando um pouco mais sobre o curso em si, o primeiro ano é extremamente difícil. É o ano mais difícil assim que você entra na graduação, porque é o momento de você se habituar com a sua nova realidade. Você sai do ensino médio com uma realidade e acaba que entra na universidade e tem outra realidade. Então é um pouco difícil esse choque de ambiente, esse choque de rotina, é muito complicado no começo. Mas depois você se acostuma. Não, não, não desistam por causa disso. Tá. Falei um pouco da minha motivação e vou falar um pouco agora sobre o que um físico realmente faz. Porque muita gente tem a ideia de que um físico é aquele cara que passa o dia sentado numa sala de aula, numa sala, resolvendo conta e tirando loucuras da cabeça dele. E não é bem isso que acontece na realidade. Vocês vão ver que um físico é uma profissão muito mais legal do que parece. E aí, a gente tem que diferenciar as áreas. Existem duas grandes áreas da física. Você pode escolher ser um bacharel em física e você pode escolher ser um licenciado em física. Qual é a diferença dos cursos? Qual é a diferença das duas áreas? O bacharel é aquele que vai trabalhar com pesquisa. A formação dele é voltada para pesquisa, inovação e aplicar os conhecimentos dele a melhorar as coisas. Por exemplo, existe um tipo de físico, que é o físico de energias, que ele trabalha só na parte de energias. E ele vai procurar métodos, Tá esperando aqui
voltar ao normal. Aí, se você esperar um pouquinho. De conexão. Eu acho que agora voltou, eu acho. Eu acho que graduação de novo que não saiu na live. A parte do que faz no físico, né? É isso? Tá. Só recapitulando, a gente teve um probleminha com a live, peço desculpas. Vamos lá, eu parei aqui. O que faz um físico? É importante a gente diferenciar os dois tipos de físico. Existe o bacharel em física e existe o licenciado em física. O bacharel em física, ele tem o trabalho de fazer pesquisa, tá? Ele basicamente vai fazer pesquisa, ele vai trabalhar com aprimoramento de técnicas, e aí ele pode ser quase que um engenheiro, digamos assim. Existe esse curso de engenharia física, não aqui na UFRN, mas existe. Ele pode trabalhar quase como um engenheiro. Ele pode trabalhar fazendo pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento de, por exemplo, matrizes energéticas. Ele pode trabalhar com energia nuclear, energia solar, esse tipo de coisa. E o licenciado em física, ele vai lecionar física. Ele é formado para ser um professor de física. Então, o que acontece? Quando você se gradua na licenciatura em física, você está apto a dar aula de física e ciências para um ensino fundamental e médio. Isso restringe a atuação deles de nenhuma forma. O bacharel em física, ele pode se tornar um professor de física, e o licenciado em física, ele pode se tornar um, digamos, físico. Ele pode trabalhar na parte de pesquisa. Só é um pouco mais complicado. Mas ele, com certeza, pode atuar. E aí... Só um minutinho. E aí, eu vou falar um pouco agora de como é e como funciona o curso, tá? A graduação em física, ela dura em média 4 anos. De 4 a 5 anos, tá? Dependendo do seu índice de reprovação e tal. Se você não reprovar em nenhuma disciplina, você termina o curso em 4 anos. O que é um pouco difícil, com sinceridade. Mas a graduação em física na UFRN é dividida em 2 cursos. Em alguns estados, em algumas universidades pelo país, é um curso só. E o que difere? Você vai caminhando, os 2 cursos têm a mesma base até o 4º período, e do 5º período em diante você decide se você quer ir para o bacharel ou se você quer ir para a licenciatura. Na UFRN não existe isso. O curso é dividido em 2. Ou você entra no bacharelado em física, ou você entra na licenciatura em física. Qual a diferença entre os 2 cursos? O bacharel em física, ele vai trabalhar muito mais com pesquisa, como eu já falei anteriormente, ele vai trabalhar muito mais com pesquisa e inovação. O licenciado em física, ele vai trabalhar muito mais com a parte de aulas. Ele vai projetar aulas, ele vai ministrar aulas, etc. Os cursos, eles se diferem também na grade curricular. A grade curricular, nos 3 primeiros semestres, elas diferem um pouco, mas nem tanto. Você tem disciplinas um pouco mais, digamos, de química e programação no bacharelado, enquanto que na licenciatura você tem disciplinas que são próprias para lecionar, como Libras, que é a língua brasileira de sinais, fundamentos sociofilosóficos da educação e disciplinas desse tipo. E essas são basicamente as diferenças entre os cursos nos primeiros semestres. A partir daí, eles se diferem totalmente. As disciplinas de física, elas são muito mais cobradas no bacharelado. Eles têm disciplinas que nós da licenciatura não temos, como mecânica quântica, relatividade geral,
entre outras coisas. E a gente tem os estágios, que são 4 estágios obrigatórios, tá? No caso, você vai passar 2 anos estagiando. Ah, e aí, ao final desses 2 anos, você não precisa fazer o famoso TCC, sua monografia. Você não precisa. Porque o que vai contar para a sua graduação, para a sua formação, são os relatórios desses estágios. Tá? A gente não faz TCC, a gente faz relatório. No bacharelado, eles fazem, sim, uma monografia, eles fazem um trabalho de pesquisa, eles fazem o TCC e apresentam direitinho. Tá? Esse é um ponto importante da licenciatura. Não tem TCC. Tá? Adiantando um pouquinho, a gente pode falar sobre um pouco sobre a estrutura dos cursos. A estrutura em si dos cursos. E eu separei em 2 colunas. A coluna da licenciatura e a coluna do bacharelado. E algumas características do curso de licenciatura. É um curso noturno, com ênfase em dar aula. Você vai aprender a dar aula de física. Você vai ter um pouco de dificuldade de conciliar com o trabalho. Por quê? O curso, por ser noturno, as aulas acabam tarde, por volta das 10 horas. E quando eu falo conciliar com o trabalho, é aquele trabalho, digamos, padrão, de 8 horas por dia, de 7 da manhã, às, sei lá, 5 da tarde. Você vai ter dificuldade de conciliar. Porque o curso de física em si, e aí tanto o bacharel quanto a licenciatura, ele exige de você um tempo livre para você estudar, para se dedicar. Não, não, a média não é essa, tá? É o que os professores dizem que é o suficiente, 2 horas por dia para você estudar, tá? Com o argumento de que se o professor dá uma aula de 1 hora, você não consegue aprender o conteúdo de 1 hora, você vai demorar um pouco mais. Esse é basicamente o argumento. Então você vai precisar ter umas 2 horas livres por dia para estudar. Outra característica da licenciatura é que você vai ter uma oportunidade um pouco escassa de ingressar na iniciação científica. Isso quer dizer que é impossível ingressar na iniciação científica? Não. Mas é muito difícil. Por quê? Porque os professores que trabalham com iniciação científica, eles geralmente preferem os alunos do bacharel por eles terem uma formação um pouco mais complementada em física. Então, eles veem mais disciplinas de laboratório, eles veem mais disciplinas de programação, eles veem mais disciplinas de física aplicada, física pura, física teórica. E aí, quem é da licenciatura e procura iniciação científica, geralmente tem dificuldades em achar. É impossível? Como eu disse, não. Mas você vai ter uma certa dificuldade. Porém, ao final do curso da licenciatura, você vai ter uma facilidade imensa de arranjar trabalho. No Brasil, existe um déficit muito grande de profissionais que dão aula de física. Aqui no Rio Grande do Norte, não é bem assim. Aqui no Rio Grande do Norte, a situação não é tão crítica. Por quê? E aí, não é exagerando, tá? O departamento de física da UFRN, ele é considerado um dos melhores do Brasil. Até alguns anos atrás, ele era considerado o melhor do Brasil. Então, ele tem um sucesso muito grande na formação de professores e de bacharéis. O curso de física, ele tem aqui na UFRN, ele tem um sucesso muito grande nesse sentido. Ele consegue formar muitas pessoas. Em outros estados, em outras universidades, se formam 2 pessoas, 3 pessoas por semestre. E aqui não, aqui a gente já vê se formando 8, 9, 10, talvez até 11 pessoas. Então, a situação aqui no Rio Grande do Norte, quando se fala em professores de física, não é tão crítica. Mas, por exemplo, se você for para alguns estados do Norte e do Sudeste, eles carecem muito de profissionais de física. Tá? Então, a sua inserção no mercado de trabalho ela vai ser quase que imediata. Inclusive, tem muitos alunos que começam a dar aula antes mesmo de se formar. Tem colegas meus que já dão aula e não estão formados. No 7º período já dão aula. Tá? E aí eu vou falar um pouco sobre o bacharel, sobre a estrutura do bacharel.
O bacharel é um curso diurno, ou seja, você vai ficar lá manhã e tarde. Isso quase que anula suas possibilidades de trabalho. Porém, sua possibilidade de entrar na iniciação científica é muito grande. É muito grande. Geralmente, os alunos que passam do quarto a quinto período de física, é quase que certo eles entrarem na iniciação científica. Eles procuram um professor que tenha afinidade, que tenha um projeto disponível, eles conversam com o professor e o professor dá um material para você estudar, você estuda e ao final ele avalia se você tá apto ou não. Esse é mais ou menos o processo seletivo da iniciação científica, tá? E aí existem vários professores que gostam de trabalhar com os alunos da graduação. E ao final do curso, você vai ter um mercado mais amplo. Como assim mais amplo? Você vai poder trabalhar na indústria, você vai poder trabalhar como professor, mas não concursado, mas você pode ser professor de física. É difícil? É, mas você pode ser professor de física. Você pode trabalhar com pesquisa e inovação e você pode ir naturalmente para a pós-graduação. E aí a pós-graduação é o caminho natural de quem faz física, falando já em pós-graduação. É o caminho natural de quem faz física. Como se formam poucas pessoas, em torno de 10 pessoas por semestre, e as bolsas de mestrado e de pós-graduação, elas são, digamos, relativamente, tem um número relativamente bom, então é bem provável que você se forme e entre na pós-graduação. E isso lhe rende frutos lá na frente. Porque um pós-graduado em física, ele passa a ter um salário bem maior do que o cara que é só graduado. Tirando que, por exemplo, quem é da licenciatura e faz a pós-graduação em ensino pode atuar no IF, como professor do IF. E aí o professor do IF o salário do professor do IF é um bom salário já. E a outra característica do bacharel é que você tem uma pós-graduação, você tem você tem um leque muito vasto de atuações. Você pode trabalhar, e aí passando já para o próximo slide, você pode trabalhar com a pesquisa, você pode trabalhar com mecânica quântica, você pode trabalhar com física e estatística, você pode trabalhar com muita coisa. Um pouco mais à frente eu vou explicar as áreas de atuação da pós-graduação, especificamente falando do departamento de física da UFRN, tá? Tá. E aí a gente parte para a parte de experiências durante o curso. As experiências durante o curso, pelo menos para a licenciatura, elas são bastante amplas, tá? Você pode atuar no PIBID, que é o programa para você ir para a sala de aula, acompanhar uma turma. E aí, esse programa é para quem está do primeiro ao quinto período, tá? Você pode entrar na residência pedagógica, que é um programa muito parecido com o PIBID. Qual a diferença? A diferença é que na residência pedagógica você vai realmente interferir. Você vai chegar lá, assumir uma turma, você vai dar aula, você vai planejar a aula, você vai acompanhar, você vai fazer avaliações, esse tipo de coisa. O PIBID não, o PIBID é um pouco mais passivo. Você intervém, mas você não intervém tanto, entendeu? É quase como se você fosse um ajudante do professor. E na residência pedagógica, não. Você é realmente, de fato, um professor. Você está estagiando como professor. É tanto que na residência pedagógica, quando você participa da residência pedagógica, você não precisa cursar aqueles 4 estágios obrigatórios que eu falei. A residência pedagógica ela é equivalente a esses quatro estágios. A diferença é que a residência pedagógica e o PIBID são remunerados. Você recebe para isso. O estágio obrigatório não. E aí você pode também estagiar em escolas e cursinhos. Eu tenho amigos que dão aula em cursinhos bastante famosos, que dão aulas
em escolas, mesmo sem estar formado, dar aulas em escolas, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, mas você consegue dar aula na escola, principalmente escola de ensino fundamental, onde você vai dar aula de ciências, geralmente são escolas particulares, entendeu? E você pode trabalhar também com os projetos de extensão. Esses projetos de extensão, eles não necessariamente são projetos de pesquisa. Eles podem ser projetos de outras formas. Por exemplo, na UFRN tem o Planetário Barca dos Céus. E você pode conseguir uma bolsa de extensão no planetário. Você vai trabalhar com planetário, vai trabalhar com observações, vai trabalhar com culturas indígenas, vai fazer viagens, vai fazer excursões, etc. Tá? E o bacharelado, você basicamente tem a iniciação científica, que aí você vai trabalhar com um professor que vai ficar responsável por você, ele vai lhe ensinar, por exemplo, uma determinada coisa. Vamos supor que você entre na iniciação científica com um professor que trabalha na área de física e estatística. Aí você vai trabalhar com esse professor na área de física e estatística, e ao final do curso, ao final dessa iniciação científica, você recebe um diploma, um diplomazinho, que aí vai servir para você no mestrado. No mestrado e no doutorado, conta pontos para você entrar, tá? Esse tipo de projeto. Você pode participar da pesquisa também. Tem um professor pesquisando sobre uma determinada coisa, um determinado assunto. Você vai lá, conversa com ele dá o aval e você começa a trabalhar na pesquisa dele. E, assim, a área é bastante ampla, porque a UFRN tem basicamente 9 áreas de atuação. Dessas 9 áreas de atuação, só uma é educação. O resto são todas aplicadas em física, tá? Todas. Todas, todas. Então, assim, durante o curso, é mais fácil você conseguir pesquisas e bolsas de iniciação científica no bacharelado. Tá? Passando um pouquinho adiante. A gente pode falar também um pouco sobre os intercâmbios. Bom, os intercâmbios na graduação, eles são um pouco complicados, tá? Há alguns anos atrás, a UFRN tinha um programa que o nome era o Programa Sem Fronteiras, onde alguns alunos eles conseguiam fazer intercâmbio para outros países. Hoje em dia, esse programa, se eu não me engano, ele não existe mais. Ou se existe, a efetividade dele é quase nula. E aí, sobra os intercâmbios da pós-graduação. É impossível você entrar no intercâmbio na graduação? Não, não é impossível. Mas, de novo, ele é muito complexo. E geralmente você não vai, por exemplo, receber moradia, esse tipo de coisa. Você vai ter que custear tudo isso. Porém, na pós-graduação, os intercâmbios, que aí não é bem um intercâmbio, mas você vai receber bolsa para pesquisar fora, é mais como mestrado, doutorado, é extremamente simples. Não é extremamente simples, assim, mas tem uma certa facilidade. Você vai precisar, obviamente, do inglês. Dependendo do país que você quiser, você vai precisar de outras línguas. Por exemplo, os intercâmbios de física geralmente são para a Europa e para o Canadá. Então, assim, o, o, ponto, o ponto onde os físicos focam. Geralmente, quem é físico e se forma e quer fazer pós-graduação fora, geralmente eles focam ou na Europa ou no Canadá. No Canadá, você precisa falar inglês e francês. Na Europa, você vai precisar falar inglês e a língua nativa. Por exemplo, se você for para a Alemanha, você vai precisar falar alemão, tá? Geralmente isso é um pré-requisito. E aí você vai receber uma bolsa de estudo, você vai ficar lá durante um tempo pesquisando como professor convidado, e você pode passar um tempo lá e ficar efetivo e passar o resto da sua vida lá, ou você pode ficar um tempo lá e voltar para o Brasil. Quando você volta para o Brasil, a possibilidade de você atuar como professor universitário é gigantesca. Geralmente, quem vai para fora e volta
consegue passar nos exames de seleção para ser professor universitário, tá? A grande maioria dos professores que nós temos hoje no departamento, eles fizeram esse caminho. Alguns são daqui, inclusive do Rio Grande do Norte, fizeram a graduação, o mestrado aqui no Rio Grande do Norte e foram para a Europa, para o Canadá, para os Estados Unidos, e aí depois, com um título de doutor, voltaram e estão hoje aqui conosco. Tá? Vamos passar um pouquinho. E agora eu vou falar um pouco sobre as áreas de pesquisa. O departamento de física da gente, que a gente chama carinhosamente de DFTE, que é o Departamento de Física Teórica e Experimental, ele oferece uma vasta gama de linhas de pesquisa, tá? E tem 9 linhas principais de pesquisa. Isso quer dizer que você vai ter que focar em uma dessas 9? Não, mas essas são as principais, tá? Que são astronomia, cosmologia, física da matéria condensada, física e estatística e sistemas complexos, informação quântica, teoria de campos e ensino de física, tá? A astronomia e a cosmologia, elas são diferentes, mas a atuação é bem parecida, tá? A astronomia, ela trabalha um pouco, digamos, a parte observacional. Ela vai observar certas coisas, certos fenômenos. A cosmologia, ela é um pouco mais aplicada fisicamente falando. Você vai utilizar de técnicas físicas conhecidas para determinar se, por exemplo, uma estrela qual é a cor de uma estrela, qual a composição de uma estrela, qual a massa de uma estrela. E você consegue fazer isso usando certas técnicas, tá? Específicas, qual a distância entre uma estrela a nós. A física da matéria condensada, ela é um pouco mais aplicada. Ela trabalha principalmente com semicondutores, com a parte, digamos, elétrica, propriedades elétricas das rochas, por exemplo, atividades sísmicas. Um físico da matéria condensada, ele pode futuramente querer ir para a área de geofísica, ele pode muito bem querer fazer isso. A física estatística e de sistemas complexos, ela trabalha muito mais com estatística e aleatoriedade. Então, vamos supor, você vai estudar como uma população se comporta, como uma população de bactérias, por exemplo, cresce, como você vai aplicar estatística na física. E essa parte de física e estatística é um pouco mais computacional, sabe? Mas você pode ir para o laboratório. Inclusive, ano passado, a UFRN trouxe um professor dos Estados Unidos que ele ganhou o prêmio Nobel em 1999, justamente por um estudo em física e estatística. Outra coisa. Quando eu falo que o departamento de física é um excelente departamento, eu não estou brincando, tá? Tem um professor de física nosso e ele participou do projeto que ganhou o prêmio Nobel de Física ano passado. Isso foi muito veiculado na TV, na mídia e tal. E isso foi recentemente, ano passado. Ele atuou efetivamente no projeto e o grupo dele, né, foi agraciado com o prêmio Nobel. Voltando. Você pode trabalhar também com informações quânticas, que é um pouco mais complicado e geralmente ninguém sabe muito explicar, mas é muito bom, é muito massa. E aí, por último, você pode trabalhar com ensino. Você pode trabalhar com ensino de física, o ensino de ciências e o ensino de astronomia. Geralmente, o pessoal que decide ir para a área de ensino, eles, eles optam para ir para a parte de ensino de ciências, que abre uma possibilidade de atuação maior, sabe? Tá. Prosseguindo, eu vou falar um pouco sobre como é o mercado de trabalho e as áreas de atuação.
Bom, a licenciatura, você vai basicamente dar aula. Você vai dar aula para o ensino fundamental, médio ou técnico. É muito comum, por exemplo, como a maioria de vocês é do Senai, do SESI Senai, é muito comum que professores de física deem aulas de disciplinas como eletricidade, como mecânica, para os cursos técnicos. Meu professor eu me formei no Senai, e o meu professor, a formação dele era em física, sabe? Ele se formou em física, depois fez engenharia elétrica, mas a formação dele era em física. E aí você pode também escolher ir para pós-graduação. Pode fazer a pós-graduação em ensino de física, ensino de ciências, ensino de astronomia. Eu estou limitando isso aqui ao FRN, tá? A FRN você pode fazer essas três pós. Você pode ir para, por exemplo, física da matéria condensada? Pode. Mas é extremamente difícil. Porque a prova de seleção do mestrado, para essa parte um pouco mais teórica, prática, ela envolve uma física que a gente não vê na graduação, na licenciatura em física. Você pode estudar por si só e aprender e fazer a prova passar, mas, de novo, é complicado, tá? E você tem também a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho logo após a conclusão do curso. Isso aí é um ponto extremamente relevante quando você for escolher o seu curso, tá? A licenciatura em física, ele lhe dá uma oportunidade gigantesca de atuar no mercado de trabalho logo após a formação. Até antes, mas logo após a formação é quase certeza você arranjar um emprego. É muito raro você encontrar um profissional de física desempregado, um professor de física desempregado. É muito raro. E aí, passando, eu vou falar um pouco sobre a atuação do bacharel. O bacharelado em física, assim que você se forma na pós, ou assim que você forma na graduação, você pode escolher trabalhar na indústria, como um engenheiro físico, ou você pode trabalhar em pesquisa e inovação. Essa parte de pesquisa e inovação é mais para quem vai seguir a área acadêmica, para quem vai focar no mestrado, no doutorado, na pós-graduação. Geralmente eles trabalham com essa parte de pesquisa e inovação, tá? E você pode escolher algumas linhas, digamos, menos conhecidas da física, como, por exemplo, a física médica, que é a área que eu quero seguir. A física médica, ela trabalha basicamente com radiodiagnóstico, que você vai diagnosticar doenças através de raio-x, e aí você pode, por exemplo, auxiliar um dentista no tirar o raio-x da face de uma pessoa. Você pode auxiliar o médico oncologista quando você tira o raio-x de uma parte do corpo para ver se para ver melhor aquele tumor. Você pode trabalhar também com tratamento. E aí, quando eu falo tratamento, é o tratamento radioterápico, que é você pegar uma pessoa que tem câncer, analisar aquele caso e decidir, através da radioterapia, qual o melhor esquema de tratamento daquela pessoa, tá? É uma área extremamente linda, extremamente bonita, que é pouco visada no mercado hoje. Tem pouquíssimos físicos médicos no Brasil. É uma área que está crescendo e é uma área que tem uma remuneração bastante elevada, tá? Você pode ir também para a área de física teórica experimental, que cai no que eu disse antes, de você seguir a área acadêmica, de você trabalhar com pesquisa, física da matéria condensada, física estatística, astrofísica, etc. Só que tem um problema. A possibilidade
de ingressar no mercado de trabalho logo após a conclusão do curso, ela é um pouco remota. Porque, no final das contas, você fez uma graduação em física, só que você não se especializou em quase nada. Quase nada útil para uma empresa, por exemplo. Você vai ter que fazer algum tipo de especialização. É quase como medicina. Quando você se forma, você vai ter que fazer algum tipo de especialização. E isso requer um pouco mais de tempo. Tá? Então, por isso que é um pouco mais difícil a graduação, o bacharelado em física. Ele requer uma dedicação e um tempo maior. E o retorno também é muito mais lento. Você começa a realmente ganhar dinheiro, se o seu objetivo for ganhar dinheiro, você começa a ganhar dinheiro um pouco mais tarde do que você ganharia se você escolhesse a licenciatura. Em compensação, geralmente, o salário de um físico é maior do que o salário de um professor de física. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Agora, na licenciatura, o salário médio de um professor no Brasil é por volta de R$ 2.900, tá? Varia muito de estado para estado. Tem estado que chega a pagar quase R$ 5.000. Isso eu estou falando restringindo ao ensino médio. Só que tem estado que chega a pagar R$ 1.700, tá? Então, assim, é um salário ok, mas, na minha visão, é um salário desproporcional ao esforço que você faz para terminar o curso. Você faz um esforço gigantesco para terminar o curso, e quando você se forma, você não é tão bem remunerado. Então, a realidade do curso de física, a licenciatura. Por outro lado, o bacharel, apesar de ter um pouco mais de dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, o salário é um pouco maior e a média brasileira do salário de um físico é R$ 5.800, podendo chegar a R$ 6.000. Tem físico médico, por exemplo, que chega a ganhar R$ 10.000 por mês. Tá? Então, na hora de vocês escolherem o curso, vocês também têm que levar isso em consideração, tá? Eu sei que, digamos, a remuneração não deve ser o principal aspecto de escolha de um curso, mas ele deve ser, sim, com certeza, levado em conta, tá? Bom, pessoal, a minha apresentação foi basicamente isso. Terminei na hora. Pensava que eu ia me atrasar um pouco, mas eu consegui terminar na hora. E nesse momento eu vou deixar esse espaço aberto para dúvidas, para as eventuais dúvidas que vocês possam ter, tá? Eu vou receber as dúvidas pelo Meet e eu vou ler também os comentários no YouTube. José Augusto, ele perguntou: eu consigo fazer licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo? Não. Você tem que escolher um ou outro. Você pode fazer, por exemplo, a licenciatura e depois, com o curso já pronto, você já terminou o curso de física, você pode ingressar no bacharelado por mais um ano e meio. As disciplinas de física e de cálculo, elas são um pouco parecidas. O que vai diferir é mais a parte de programação para o bacharel e a parte de ensino para a licenciatura. Você não consegue fazer os dois cursos ao mesmo tempo, mas, tipo, você leva 6 anos para se formar nos dois cursos, o que é um tempo razoável, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Com relação a fazer o bacharelado e a licenciatura ao mesmo tempo, caso você tenha interesse em fazer isso, eu recomendo você começar pelo bacharelado, tá? Por quê?
supondo que você seja um pouco mais novo, tá? Vai ingressando na universidade agora. O bacharelado ele é um curso muito difícil de você conciliar com o trabalho. Muito difícil de você conciliar com o trabalho. Então, é mais fácil você fazer o bacharelado primeiro, enquanto você não tem essa obrigação tão grande de trabalhar. E aí, após isso, você faz a licenciatura. Você, inclusive, pode... eu não sei qual atuação que você gostaria de ter quando você fala em cursar os dois ao mesmo tempo, mas, por exemplo, se você quiser ser professor e bacharel, por querer ter conhecimento, você pode fazer o bacharel, fazer a pós-graduação, sem necessariamente fazer a licenciatura e virar professor universitário, sem problema algum. Inclusive, a remuneração é bem maior. O salário médio de um professor no ensino médio é 2.000, 3.000 reais, e o salário médio de um professor iniciante, que é o professor nível 1, o professor que acabou de entrar na universidade é 7.000, 8.000 reais, tá? Vou ver se alguém mais tem alguma pergunta. As matérias... José Augusto de novo. As matérias de mecânica quântica e clássica e etc. só está ligado ao bacharelado? Não. A gente da licenciatura, a gente paga disciplinas de mecânica quântica, tá? Que é o que a gente chama de física moderna. Só o que a gente vê é uma parte um pouco menos aprofundada. A gente vai até um certo limite e esse limite ele precisa de uma matemática muito complexa que a gente não vê. Então, a gente vê sim mecânica quântica, tá? Em física moderna 1 e 2, mas é só até um certo limite. E aí a gente vai, por exemplo, compreender o átomo, compreender os processos de radiação, mas a gente não entra muito a fundo nas partículas mais elementares, entendeu? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal, tá? Eu vou responder todas. Tem algumas perguntas aqui no chat do Meet. No Meet? Tá, dá uma olhadinha. Tá. Como é a interação do físico médico com os outros profissionais da saúde? O físico médico, ele basicamente vai fazer diagnósticos. Ele vai pegar, por exemplo, uma imagem de raio-x e vai dizer, olha, a pessoa tem isso, tem essa condição. Então, é melhor a gente tratar essa doença com esse determinado tipo de coisa. Vamos dar um exemplo. O físico médico que vai trabalhar com câncer, ele vai avaliar o estado do câncer na pessoa e vai dizer se é melhor fazer um tratamento radioterápico ou quimioterápico. E o tratamento quimioterápico ele envolve muito mais medicação do que a radiação propriamente dita. Tá? Ele está ali como um suporte ao médico oncológico. É como se fosse uma enfermeira para uma cirurgia. Ele está ali para auxiliar, para dizer, olha, é mais fácil fazer isso, olha, é melhor fazer aquilo. Entende? Ele, ele vai auxiliar o médico oncológico. O bacharel em física pode dar aula para o ensino técnico e superior? Sim. Inclusive, geralmente os professores universitários, eles são bacharéis. É muito difícil você pegar um professor universitário que seja licenciado. Tem, esses professores têm, mas na maioria, no geral, eles são bacharéis. Para o ensino técnico, é melhor que ele seja bacharel também. Geralmente, os professores do ensino técnico, eles são bacharéis. Tá? Mesma pergunta.
as matérias de mecânica quântica. Isso aqui eu já respondi. Qual foi a maior dificuldade que você teve durante o curso? Rapaz, uh, não foi bem uma dificuldade, mas foi um desafio gigantesco. Foi, tipo assim, eu era do curso de física, eu passei em física, e depois passei em engenharia civil. Então eu fui fazer engenharia civil e passei um ano fazendo engenharia civil. E quando eu voltei para o curso de física, uh, eu tinha que pagar algumas disciplinas, eu tinha essa obrigatoriedade de pagar algumas disciplinas, e algumas se chocavam, sabe? O horário, elas se chocavam. E aí, eu tive que pagar uma disciplina à tarde com um professor que até então eu não sabia quem era, porque o departamento de física ele não libera os nomes dos professores quando você vai fazer a matrícula. E aí, quando eu entrei na sala de aula para ter aula com esse professor, eu fiquei, tipo assim, parado, porque só tinha eu na turma. Todo mundo fugiu desse professor, porque ele tem fama de ser muito carrasco, de reprovar todos os alunos. E aí, quando eu cheguei na turma, eu não sabia que era ele, só tinha eu na turma. Eu fiquei, não, meu Deus do céu, e agora? E aí eu continuei a turma, eu continuei a disciplina, não tinha muito o que fazer. E aí foi o semestre todo, só eu e ele. Segunda, quarta e sexta, só eu e ele, de tarde. E como só tinha eu, ele conversou comigo e disse que não ia fazer prova, que minha avaliação ia ser continuada. Ou seja, ele queria ver meu progresso todo dia. E aí, todo dia ele passava muitas atividades. Eu fiquei muito sobrecarregado nesse semestre, porque ele passava muita atividade para mim. Ele entrou em tópicos que geralmente não entra, mas eu permiti que ele entrasse nesses tópicos, que era um pouco mais avançado. E foi uma dificuldade imensa para passar, mas me ajudou muito, porque eu cheguei na outra disciplina, que era um pouco mais avançada que essa, com um conhecimento muito grande do que eu ia ver. Então, acabou que eu quase que paguei duas disciplinas em uma só. E foi uma dificuldade gigantesca, mas me ajudou muito como aluno no curso, porque eu tive que realmente estudar muito mais do que eu estava acostumado. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive é basicamente essa. O que você diria para alguém que quer entrar no curso? Cara, se tu quer realmente física, tu gosta de física, tu sente que tu tem aptidão para física, só entra, só vai. Entra e vai. O curso é maravilhoso. Ele é muito difícil, mas é maravilhoso o curso. É um dos melhores cursos da UFRN. Ele vai ser muito difícil, vai ser muito complexo, mas é um curso maravilhoso. Eu recomendo, qualquer pessoa que tenha interesse em cursar física, eu recomendo que sim. Você tem que medir algumas coisas, você tem que pesar o que vale mais para você. Se você, por exemplo, é uma pessoa que quer ter uma remuneração mais rápida, eu recomendo que vá para a licenciatura. Se você não se preocupa tanto com essa remuneração mais rápida, mas você se preocupa com ter uma remuneração maior, recomendo que vá para bacharel. E no mais, eu recomendo dedicação. O curso realmente ele requer uma dedicação muito grande, tá? Vocês veem no curso de física, o ensino da física utilizando a robótica educacional? Não. Esse tipo de coisa é só na pós-graduação, tá? Eu não sei te dizer, por exemplo, se algum professor chega a abordar esse tipo de coisa na graduação, mas eu creio que não. Eu acho que essa parte de ensino de física utilizando a robótica é mais para pós-graduação em ensino de física, tá? Inclusive, tem pós-graduação em ensino de física também no IF. E eu sei que a graduação em ensino de física no IF, ela tem essa parte
da robótica e ela é um pouco mais estruturada que a UFRN, por incrível que pareça. Se eu fizer a licenciatura e entrar na área de pesquisa também, eu consigo encontrar as mesmas possibilidades que alguém na área de pesquisa e bacharel encontraria? Sim. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu sou da licenciatura, só que eu quero ir para uma área, a área da física médica. E essa área da física médica, o interessante seria que eu fosse bacharel. E aí eu conversei com alguns professores que são físicos médicos e eles me recomendaram pagar algumas disciplinas optativas que me ajudassem a não sofrer um baque tão gigantesco quando eu entrasse na física médica. É possível você ser um licenciado e ir para a área de pesquisa. É muito possível. Você só vai sentir muita dificuldade. Digamos, o abismo entre a pós-graduação e a graduação, ele chega a ser muito maior do que o abismo entre o ensino médio e o ensino superior. Então você tem que dosar esse tipo de coisa aí, tá? Você sabe sobre o mestrado em ensino de física por CIT? Sei. O mestrado em ensino de física na ECT, que é a Escola de Ciência e Tecnologia, ele funciona da seguinte forma. Você faz uma prova e você passa, tá? Se você passar, você vai fazer esse mestrado. A diferença é, eu não sei te dizer, e aí eu realmente não sei te dizer, se é um título de mestre, se ele vai lhe dar um título de mestre. Eu sei que é uma pós-graduação, porque aí você tem que entender que existe pós-graduação, existe mestrado e existe doutorado. Uma pós-graduação não necessariamente é um mestrado, mas um mestrado é uma pós-graduação, tá? A única coisa que eu não sei dizer é isso. Mas eu sei que tem uma prova, inclusive é uma prova bem simples, né? Geralmente quem faz entra, e aí você vai fazer o mestrado em ensino de física não pelo DFTE, que é o Departamento de Física, você vai fazer pela ECT, que é a Escola de Ciência e Tecnologia. E aí tem as particularidades de lá, e você provavelmente não vai encontrar no DFTE, tá? José Augusto, irmão, eu já não tinha muita dúvida, mas tu tá me confirmando isso mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, velho. Se você quiser entrar em física, você vai ser meu calouro, pode me procurar lá no departamento. Tá? Próximo semestre, não sei como é que vai ter, como é que vai estar, mas fico feliz por ajudar você a escolher física. Física é um curso excelente, pelo que vi é mestrado mesmo. É, pode ser que sim. É porque o, a, a pós-graduação que não é mestrado, geralmente ela é paga. Na UFRN, inclusive, tem alguns cursos de pós-graduação que são pagos. Eu sei que, por exemplo, o mestrado em engenharia de segurança, ele é pago. O mestrado não, a pós-graduação em engenharia de segurança, ele é paga, tá? Os que não são pagos, você pode receber. E aí é uma coisa bem que a gente precisa dizer. Abrem 10 vagas. Isso quer dizer que as 10 pessoas vão receber bolsa de auxílio pesquisa? Não. Geralmente, as duas primeiras colocadas recebem uma bolsa que varia em torno de 2.000 a 3.000 reais. Eu não sei quanto está hoje, mas varia mais ou menos nesse preço. E as outras pessoas, elas ficam como alunos, mas sem receber bolsa. E aí é um pouco complicado, porque você não pode trabalhar, a pesquisa requer muito do seu tempo, e, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É, por enquanto não. Alguém tem mais alguma pergunta? Hum, José Augusto? Nada? Tá, pessoal, a gente tem 3 minutos ainda. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Por enquanto não.
Pessoal, meu tempo está acabando, tá? Foi um prazer estar com vocês. Queria dizer uma coisa, que é louvável essa mostra de profissões, de verdade. Queria parabenizar todo mundo que fez isso acontecer. A gente não vive um momento muito legal na nossa sociedade, mas é esse tipo de projeto que faz eu acreditar no ensino ainda, tá? Então, para quem quiser fazer física, boa sorte. Eu espero ver vocês lá próximo ano, se a gente voltar a tela próximo ano. E, bom, é isso. Tchau, pessoal. Até mais. Até próximo ano. Agora, finalizando, né, quero agradecer em nome da organização, né, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado. E foi um momento muito proveitoso, né? A gente viu que tiveram várias perguntas, principalmente de Augusto. Mas é isso, muito obrigada. Espero que as pessoas que assistiram tenham aproveitado. Lembrando que a live vai ficar salva, então vocês podem assistir, mandar para quem não conseguiu ver no momento. E agora a gente vai para o intervalo e depois nós vamos voltar de 5h30 com o curso de jornalismo. Então fiquem por aí e até mais.